Boa noite, tudo bom? Bom, a gente começa aqui um episódio, acho que é o terceiro episódio do mês de idade que eu parei de contar porque já passou de 100. Então eu tenho um probleminha e, bom, parei de contar. A gente tá no terceiro episódio agora de maio, hoje é quinta-feira, e eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu espero que eu sempre falo em todos os papos. Se a gente falar uma coisinha aqui, uma só, que faça sentido, putz, ganhamos, acho que o meu tempo e o tempo do meu convidado aqui. Eu recebo hoje o Pedro Salomão, e já jogo para você se apresentar, e falar suas primeiras palavras, te perguntando quem é o Pedro Salomão. Os Pedros, né? Hoje. É porque são vários, né? Obrigado, querido, pelo convite. Um super prazer. Você falou que fique um recorte, mesmo que seja pequeno, né? Que cause transformação. Esse é um pouco também, acho que do Pedro Salomão, que mais me interessa. Quando passei a habitar esse espaço, né, do pensamento com livros, com palestras, essa passa a ser passa a ser um desafio, né? Trazer coisas que são relevantes. Eu sou pai, acho que é um ponto de partida, porque as crianças, o Bento e a Maria, Bento com 9, Maria com 6, são, talvez por terem menos filtros do que os adultos, os que mais me ensinam e que ao mesmo tempo mais validam conceitos de comportamento, de convívio, né, que é a minha paixão na escrita, fala sobre o comportamento humano. Sou casado com a Marília, sou empresário, o que também acho que credencia alguns dos pensamentos que precisam sair do papel e ir para a prática. O empreendedorismo não é tão romântico quanto parece. E lidar com ele depois de 20, quase 20 anos, né, empreendendo, você sabe bem, porque também começou Uhum. novo, é um desafio constante que se quase sempre, né, se retroalimenta de dificuldades, né, de amores e de dores. E eu estudei, sou do Rio de Janeiro, o sotaque não engana. Sou um cara que eu estudei minha vida toda, né? Tive uma formação jesuíta, estudei em Santo Inácio, depois na PUC, fiz administração, depois fiz uma pós em sociologia política e cultural, e depois dos negócios comecei a ir para o campo das palestras, quase que organicamente, e das palestras fui para os livros e acabei misturando os livros com as palestras, e hoje tenho esse prazer de trabalhar com pensamento público organizado para tentar ajudar todos nós e também, né, obviamente, me ajudar a entender um pouco esse mundo com tantas transformações. Você falou, a gente tava fazendo uma pré aqui e poucas vezes a gente acabou falando sobre pai, né, e qualidade de tempo. A gente vai falar tudo no papo novamente. É, o meu pai tem uma característica que eu vi em você. Em momentos muito trágicos da vida, né? Putz, o couro tá comendo. Ontem não. Acho que na segunda-feira eu cheguei no escritório, 7h40. 7h20 já tinha uma bomba. Uma bomba nuclear. A minha vontade e o que eu precisava de verdade, e eu consegui fazer isso de noite Uhum. por FaceTime. E aí a gente vai. Eu tenho outro recorte que eu vou fazer aqui contigo também. Mas o meu pai é o tipo de gente, é o tipo de pessoa que só de olhar pro meu pai, tipo, é Ah, como se ele. A alma dele é diferente, né? O karma dele, eu não sei, falta palavras. E a gente conversando aqui, até a forma como você chegou, super simpático, falando com todo mundo. É difícil a gente encontrar pessoas assim. A gente vive num mundo tão acelerado. Como é que a gente faz para se desacelerar? essa aceleração, eu não sei se o mundo. Bom, primeiro, obrigado, né, cara? É muito bom você, de alguma forma, lembrar teu pai, né? Uhum. Essa é uma memória afetiva muito gostosa, assim, né? Talvez isso me coloque num lugar de uma pessoa um pouco mais velha, né? Assim também, né? Mas o pai é sempre, né? Pai e mãe, na maioria absoluta das vezes, são lugares de aconchego, né? É assim, interessante. Eu não sei se o mundo está acelerado ou se a gente ficou tão preocupado em colocar a pressa como inimiga da perfeição que a gente esqueceu que a pressa é inimiga da humanização. Sobretudo é inimiga da humanização. Não dá para você ser um ser humano melhor com pressa.
E, e o apressado, ele precisa ser colocado em contraponto, no extremo oposto ao veloz. A gente precisa de velocidade para os tempos atuais. Se a gente não tiver velocidade cognitiva, para rapidamente trocar de pensamentos, deixar crenças limitantes para trás, substituir por outras novas, né? Se a gente não tiver velocidade emocional para lidar com sentimentos novos, né? Daqui a pouco você abre o jornal e você conhece uma nova patologia que talvez esteja associada ao trabalho. Há pouco tempo atrás a gente conheceu o burnout como uma doença do positivo. Até então, a doença associada ao trabalho exaustivo, ela era uma doença do negativo. A gente deprimia. Agora a gente produz tanto que a gente queima, né? Que é o burnout. Então, se a gente não tivesse velocidade emocional, talvez a gente não conseguisse se adaptar, por exemplo, a uma pandemia. Só que a velocidade é a arte de fazer o tempo sobrar. A pressa é a capacidade de fazer o tempo faltar. O apressado, ele pode ser confundido com o atrasado. São basicamente a mesma pessoa. São aqueles que insistem em fazer o tempo faltar. E aí, quando você fala de viver uma vida mais leve, né, vou tentar trazer um sinônimo, né, dessa aura que você falou, como a leveza, se existe um gatilho para a felicidade, é o sorriso. E quando a gente está com pressa, a gente não tem sequer tempo para sorrir. Porque a gente desenvolve um amor crônico. Você acha que o carro da frente está andando mais devagar para, né, te boicotar. Você acha que o botão do elevador, se você apertar mais vezes, vai chegar mais rápido, né? Você vai no banheiro fazer xixi, você aperta a descarga antes de você terminar. Você acha que você vai acelerar, você não vai acelerar o tempo da vida, né? Tem dois sambistas que eu adoro, dois compositores que eu adoro. Um que representa muito bem a Bahia, Nelson Rufino, e aqui o Zé Luiz do Império, né, do Império Serrano, que eles escreveram uma música que justifica, que talvez explique bem isso, né? Que se chama Tempo E. E eles falam mais ou menos assim, né? Um amigo meu queria ter a glória apressada. Esqueceu que o tempo tem lugar e hora marcada. Chegou no lugar primeiro e o tempo mais atrás. Esperou sentado em pé, cansou, finalmente aprendeu mais. Tempo erererê, tempo arararará. Tempo me disse que só com tempo a gente chega lá. Aí na segunda parte, né, eles vão lá, né? 1000 exemplos tem o mundo sobre o tempo, minha gente. O amor no dia a dia, a saudade, que é uma relação do tempo, né? E o batente. Aí ele fala lá, veja a fruta que é madura por processos não normais. Não tem a cor, nem o cheiro, nem sabor das naturais. Não adianta você acelerar o tempo, né? O veloz já é aquele que tem tempo, inclusive, para sorrir. Mas não porque tirou um ano sabático, porque não trabalha, né? Ou porque consegue praticar yoga todo dia de manhã, não. Mas porque ele percebe, e a gente conversou um pouco sobre a qualidade do tempo, que o tempo que humaniza as nossas relações não é aquela hora que você gasta, né, olhando uma paisagem, mas é 3, 4 segundos que você usa numa manhã como essa, igual a nossa, mesmo que você tenha uma bomba nuclear para desarmar, né, a gente tem essas, mas que você usa 3 segundos para dar o melhor bom dia que você tem pro porteiro do prédio, pro gari da esquina, pro policial. Esse bom dia que você dá, essa fração de segundo, já humaniza as suas relações. O veloz é esse cara, né, que tem que entende que você precisa, na verdade, de uma fração curta de segundo para humanizar suas relações. E aí eu acho que quando você está atento a isso, você talvez distribua esses fragmentos curtos, mais efetivos, de felicidade ou de leveza. Bugou aqui agora. Preciso me reconectar. Eu tenho empresa há 24 anos, né? Você começou novo? Pacas. Fica comigo aí. A gente, bom, pelo menos a forma como eu vejo o tempo e a evolução, as transformações que vão acontecendo. Eu já tive empresa de... Putz, eu acho que eu só não fiz coisa errada. Ia falar coisa errada que de repente não é errado. Não é errado. Né? Que não é errado. Mas eu acho que eu já fiz um pouquinho de cada coisa. Já fui na educação, já fui na tecnologia, já fui na alta tecnologia, já fui na aviação, já fui no shopping. Enfim, a gente... Você falou sobre velocidade e uma qualidade na velocidade, né? Eu acho que pelo menos a tradução que eu encontro nas suas palavras aí sobre o veloz é a qualidade da velocidade que você vai praticar. Mas não é isso que
a velocidade que a gente talvez veja na televisão e que foi substituída agora por uma tela de telefone e que as nossas crianças vão consumir de uma forma muito mais veloz, não é isso que a gente vem aprendendo. Ou pelo menos me parece que não é. Talvez seja a interpretação. Você tenha conseguido dar uma interpretação diferente e tenha ajudado muita gente com relação a isso. Como é que a gente consegue sincronizar? E aí eu vou voltar. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Como é que eu faço a Caterine com toda a velocidade de informação e de transformação que ela vive, já vive constantemente? Como é que eu boto um pé no freiozinho dela lá? Porque eu falar do meu filho de 19, ele já tá no mesmo ritmo, talvez, que eu, até mais. Mas e o pequenininho lá? Como é que a gente diminui essa sensação de velocidade, então, para que eles possam ter uma qualidade, para que eles possam viver? Porque eu fico me imaginando daqui a 20 anos, o Bruno do jeito que ele é hoje. Como é que faz? Como é que a gente poderia reverter isso? Despolarizar. Eu não sei se a gente tem que reverter. Eu acho que o que é bom continua sendo bom, né? O que você gostava de comer quando você era criança? Muito, assim. Arroz, Prato feijão. Ficou ruim. Não. Continua sendo gostoso, né? Se você apresentar para a Caterine alguma coisa que é de fato boa, uma vivência que é positiva, muito provavelmente essa vivência positiva vai se estender independente do tempo que ela tiver. Se estar com os pais, né, é bom, se brincar sentado no chão, de pintar a cara, né, ou brincar de boneca, é bom, né, com você, com o pai dela, muito provavelmente isso vai ser bom independente dela ter conhecido outras coisas que são boas, por exemplo, como um filme de youtuber interessante. Eu não vejo essa necessidade da gente proteger, blindar, encapsular as nossas crianças. A minha Maria está com 6, né? Tá um pouquinho à frente da Caterine, mas o meu Bento está abaixo, né, do seu mais velho. O Bento está com 9. Eu acho que o grande desafio é a gente entender que a importância não está na influência, está na relevância, né? Em épocas de mídias sociais, a gente tende a achar que a gente precisa influenciar as pessoas com que a gente fala, né? A gente precisa vir com um discurso pronto para os nossos filhos entenderem, regras bem estabelecidas. A gente quer que, né, psicólogos, educadores digam para a gente qual é o tempo ideal. Outro dia eu vi isso, né? O tempo ideal de uma criança na tela são 2 horas e 40 minutos, né? Mas será que eu preciso estabelecer essa relação? Será que essa influência que a gente quer exercer, ela não é a todo momento, ou em grande parte do tempo, sempre superficial, sempre artificial? A relevância não. Você ser relevante para sua filha, para Caterine, joga em você um protagonismo, uma responsabilidade de se fazer relevante. Uhum. Porque não é você que vai dizer, olha, eu sou relevante para você, Caterine. Ela que vai dizer, não, só. Quando o papai chega e brinca comigo, é mais legal do que o filme que eu vejo aqui, que é legal pra caramba. O desafio tá contigo. Você que tem que correr atrás. E esse é um exercício delicioso de se fazer. Quando meu filho chega para mim, com toda a liberdade que ele tem de acesso, né, a aplicativos, às telas, né, ao mundo tecnológico, e ele fala, papai, vamos jogar bola na varanda? A varanda não é um campo de futebol, tem uma mesa no meio, né? Ela é ruim, mas ele fala, papai, eu adoro jogar bola com você na varanda. Eu me fiz relevante. Eu consegui fazer alguma coisa para que aquele futebol na varanda fosse importante para o Bento. Quando o Bento fala, olha, papai, eu não quero ir de carro, né, com a mamãe para a escola com conforto, eu quero ir de bicicleta com você, porque esses 6 minutos que a gente gasta para ir para a escola, a gente vai batendo papo sobre tudo. Esse desafio da gente entender que a relevância é diferente da influência, né? É fácil ter um monte de seguidor, né? Difícil é você falar com quem está na tua casa todos os dias, né?
Porque encantar alguém com meia hora de papo aqui, uma hora de papo que a gente vai ter, a gente vai fazer o recorte, né? O Davi vai fazer o recorte do melhor a gente tem aqui, a gente vai conseguir entregar o melhor, mas e fazer isso todos os dias dentro de casa, para Isabelle, para Jéssica que trabalham comigo, reter as pessoas ou numa hora. reter as pessoas que estão ali, né? Então, eu acho que isso tudo joga pra gente uma necessidade de se fazer mais interessante, né? De falar coisas que as crianças, que definitivamente coloquem a gente num lugar de aprender que a Caterina e que a Maria, né? E que todas as crianças, elas não aprendem com os ouvidos. Não é o discurso, elas aprendem com os olhos. O que eu estou fazendo? E a gente fica, Bruno, acho que todos nós, né? Esse mundo, essa utopia que a gente vive hoje, né? Vamos construir um mundo melhor. Vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Cacete, isso daria um trabalho. Se a gente fizesse um pacto, deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para Caterina e para Maria, por exemplo, imagina quanta coisa a gente não ia ter que fazer. Agora, a gente pode assumir um outro compromisso. Em vez de a gente deixar o mundo melhor para os nossos filhos, por que a gente não deixa filhos melhores para esse mundo? Aí é mais fácil. Porque está na tua mão e na minha. O que a gente está construindo, né, com os nossos, para aí sim deixar pessoas melhores para esse mundo. Então, eu não sei se o mundo está acelerado e eu não sei se a gente precisa fazer tantas rupturas, né, para construir esse pensamento mais alinhado, né, com essa diretriz hoje mundial, global, que a tecnologia trouxe para a gente. É óbvio que o ser de conveniência está aplicado, está desse tamanho assim, né? A gente tem uma conveniência gigantesca nas telas. E aí muita gente fala, mas as crianças vivem nas telas. Mas espera aí, a gente sempre quis ter entretenimento. Quando a gente era pequeno, os nossos entretenimentos eram outros, mas a gente queria, assim, a criança ficava paralisada, né? Sem entretenimento. Claro que não. Se o entretenimento vem na tela, tá tudo bem. O problema é se o entretenimento está só na tela. Né? Ou se você quer delegar para a tela, e aí poderia ser para outras coisas, né? Para o playground, para quem tinha playground, né? Para babá, para quem, né, foi criado por babá. Se você não quer assumir o seu compromisso, e aí não é só de ser pai, de ser empresário, de ser autônomo, né? As pessoas, elas têm uma predileção muito grande pelo bônus e uma aversão muito grande pelo ônus. Mas não existe bônus sem ônus. Você vai ter que fazer alguma coisa para atingir aquilo que você quer. Isso vale para tudo. Vale para a educação, vale para a relação afetiva, vale para o trabalho, vale para a sua funcionalidade cívica, quem você é como cidadão. O que você está fazendo, né, para construir uma rua melhor? Não adianta querer mudar o país. Começa pelo teu condomínio. Esse ponto, principalmente, eu acho que é um dos temas, principalmente aqui no Brasil, que nos últimos, sei lá, 5, 10 anos se aflorou muito, né? A gente tá muito preocupado com todo. Já vou mudar aqui, vou me influenciar por você. Eu estou muito preocupado pelo todo, talvez em mudar o Brasil com o meu voto, mudar o Brasil com o meu comportamento, mudar o meu Brasil com a minha fala com o próximo. E aí a gente esquece de mudar a nossa casa. Concordo E aí, eu acho que a gente, nós empreendedores, a gente tem um ponto muito positivo, que é, se eu não fizer os negócios necessários para que a minha empresa sobreviva, ela morre. Ela para. Ela não sobrevive, ela não anda, não vem mais. Enfim, ela é anulada, ela é aniquilada. E eu me perdi na minha linha do meu próprio raciocínio. O link que você estava fazendo, que você falou, né, vou me deixar influenciar, eu acho que tinha a ver com a história de mudar o microambiente. Isso. E não o macroambiente. Aí você falou como empreendedor que você constrói, talvez você chegar nesse lugar que você constrói esses ambientes para... Pois é, então, o empreendedor, ele tem essa questão, talvez que um funcionário não tenha, mas o funcionário também é preocupado com o emprego dele. Enfim, aí não adianta ficar fazendo comparações. O ponto que eu digo é como manter o equilíbrio, ou como ter o equilíbrio, se a gente... E você já me respondeu essa pergunta anteriormente. Já aqui no papo, não foi nem nos bastidores.
Como manter o equilíbrio se os agentes, se os nossos influenciadores, eles estão nos levando para um mundo cada vez mais acelerado? Essa questão de sermos influenciadores, quando você diz influenciadores, eu consigo Generalizado total. entender as nossas Da referências, comida, né? as referências. As Da referências. comida a... Quem passa hoje acelera essa vida. Primeiro a gente tem uma questão performática, né? Todo mundo... Tem uma questão anterior, e aí é um conceito... A gente precisa se aprofundar nele, mas ele é um conceito basicamente filosófico, né? O que a gente entende como ética, né? Primeiro que a gente colocou no mesmo bolo a ética e a moral. O que me assusta um pouco como quem, né, estudou lá atrás a sociologia, né, e depois foi indo para outros campos, né? Porque a moral vem do latim e a ética vem do grego. E aí tentaram juntar essas duas coisas, já que o mundo grego, né, estava sendo influenciado lá na época, né, estava influenciando na época Roma, e tentaram colocar tudo no mesmo lugar. Mas a ética, ela era uma tentativa de estabelecer um indivíduo único, né, o caminho que era único e aceito por todos, né? E a moral é a tua construção como indivíduo que se empresta, né, para um coletivo. E a gente colocou agora no mesmo bolo essa necessidade de todo mundo ser virtuoso. Isso para mim é mais assustador, porque quando você transfere tudo isso para quem está influenciando a opinião pública, todo mundo precisa ser extremamente virtuoso. Primeiro que a virtude é silenciosa. Porque se você precisa se mostrar virtuoso, você já não é. Quem diz que você é um cara legal é alguém que te acha legal, não é você que diz que você é legal. Principalmente porque se você está se vendendo virtuoso, você já caiu no pior dos pecados capitais, que é o orgulho. O que faz com que você não evolua, não perceba, né, a necessidade que você tem de melhorar é o orgulho. É essa vaidade nociva, né, a melhoria, a percepção que isso aqui não significa nada, não importa se a sua visão é teológica, é cética, é niilista, né, se você é um ateu. Se tudo der certo, a gente vai morrer, não tem jeito. Uhum. Né? E a vida vai continuar. Né, eu que enterrei meu pai, eu lembro que quando eu fechei o caixão do meu pai, a sensação que eu tinha naquele momento, a morte do meu pai foi bonita, né? Falei um pouco dele aqui nos bastidores, mas mesmo tendo curtido aquele processo, porque a gente teve como curtir o processo, era uma doença, um câncer terminal, que a gente pôde ter o diagnóstico, então a gente conseguiu fazer toda a vivência do processo. Mas eu lembro que eu fui levar o carro do funerário, fui com um carro funerário para levar meu pai para o crematório, e eu passei por um grupo de jovens que iam jogar bola, e eu queria abrir o vidro e dizer que não tinha futebol naquele dia, afinal de contas, meu pai tinha morrido, como é que ia ter futebol? Mas eu rapidamente me lembrei que o mundo não para minhas dores. O luto é teu. O luto é meu, o problema é meu. Então, quando você foi embora, eu fui embora, né? Passou. Não tem jeito. Você vai deixar um legado com um ou com o outro, mas o mundo vai continuar, vai vir outra pessoa, né? Vai fazer um podcast no teu lugar, né? Vai vir alguém, vai escrever um livro, né? Outras pessoas vão assumir, inclusive, e emocionar afetivamente o lugar que talvez hoje eu ocupe para os meus filhos, para os meus amigos, e a vida segue. Ou seja, essa ideia de que a gente precisa ser bom, ético, incrível, maravilhoso, tem causado em todos nós um aprisionamento maior do que uma liberdade. No Naufrágio dos Afetos, meu último livro, eu trago uma citação do Luiz Felipe Pondé, em que ele fala que nós, com as minhas palavras, não com as dele, mas ele fala algo como seremos reconhecidos por um bando de medrosos, covardes do afeto. Viveremos num mundo limpo e estéril, ou seja, está tudo esterilizado, metaforicamente e efetivamente. Se a gente voltar na pandemia, quantas pessoas que tinham as mãos higienizadas com álcool gel, mas tinham mentes poluídas, de pensamentos horrorosos, de condenação, de cancelamento, né? Gente que queria dizer o que você tinha que fazer na sua vida, né? Mas que, quando estava na sua intimidade, fazia o que bem entendia. Né? Gente que de repente abre a boca para dizer, olha, você não pode sair de casa, mas continuava a ter gente trabalhando na sua casa, pegando transporte público. Gente que dizia para você, olha só, coloca a máscara, que absurdo, né? Você está gravando um podcast, né? Mas tinha a obra na sua cobertura lá acontecendo. Né? E aí a gente ficou tão preocupado em ser bom, bonito, ético, incrível,
generoso, maravilhoso, que a gente esqueceu que faz parte da essência humana essa angústia existencial, assim, né? E aí os influenciadores atrapalham quando eles são desprovidos de responsabilidade, né? De responsabilidade presente, né? De explicar que a vida acontece no aqui e agora, eles acabam causando nessas pessoas essa angústia. O que que é angústia? Excesso de futuro. Você está o tempo inteiro, né, querendo ser igual aquele cara ou seguindo aquele caminho para atingir aquilo. E aí você cai. O que que é o remorso? É excesso de passado. Né? O que que sobra para você, né, não ficar nem uma pessoa ressentida, nem uma pessoa ansiosa? Viver hoje. Está no aqui e agora. É claro que você tem 1 milhão de possibilidades hoje de pegar aqui e ali, né, dentro desses recortes de influenciadores, coisas maravilhosas. Claro, né? Você pode, de repente, seguir alguém que tem um conteúdo muito bacana na educação física e você pode, né, cuidar melhor da sua saúde. Você pode ter um aplicativo como a gente tem lá. Eu tenho da Manu Biar, uma grande amiga minha, né, que ensina a cozinhar e as meninas lá de casa estão tendo, as meninas, né, lá de casa estão tendo a possibilidade de aprender, né, a usar melhor os ingredientes, né, a ter o tempo certo lá do aquecimento para que o produto. Isso é maravilhoso, isso é uma parte espetacular. Você poder ver um livro, você lê um livro, né, de um grande pensador e ao mesmo tempo você tem. Acabei de experimentar isso agora na Casa do Saber. Eu li quase todos os livros do Byung-Chul Han e aí tem um curso agora de Byung-Chul Han na Casa do Saber. Olha que coisa maravilhosa. É uma influência positiva, né? Tem um influenciador fazendo esse curso sobre uma chancela interessante. Eu vou lá ver porque eu li todos os livros. Talvez eu releia de forma diferente. São pontos positivos. O grande problema é que hoje a gente quer soluções curtas. Então a gente não entende que somos todos, né, como eu falei aqui na resenha antes do programa começar, nós somos em parte, né, biológicos, em parte elementos sociais, né, e em parte nós somos psicológicos. Nós somos biopsicossociais, como diria Flávio de Kovács, um grande pensador, né, que deixou a gente há não tanto tempo assim. Só que na autoajuda, de repente, olha, eu tenho aqui um guru, né? Na psicologia, eu vou levar todos os meus problemas para serem resolvidos no divã lá da psicologia ou no caminho curto da leitura, por exemplo, de Freud. Ah, não, 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 eu acredito na teoria da evolução. Tudo é genético, né? Porque essas fórmulas simplistas, né? Elas vendem a ideia de que você vai resolver os seus problemas de forma mais rápida e mais objetiva, quando no fundo elas estão te transformando num ser humano mais superficial, com menos capacidade de entender que a vida ela é, primeiro, finita, segundo, ela é a todo momento bombardeada por contingências. Cada um entende contingência de uma forma, mas você não consegue controlar o que vai acontecer na sua vida. E, ora, você, é claro, né, muito bonito na autoajuda você ser autor da sua própria história. Mas tem hora que você tem que ser ator. Já tá pronta a história. Já te mandaram o que você tem que fazer. Atua, porra. Né? Aí você fica, não, mas eu quero escrever a minha história. Eu preciso ser autor da minha própria história. Não, olha só, tá pronto. O script tá ali. Te entregaram o papel. Vai lá e faz. Nesse momento você não tem que ter criatividade. Nesse momento tem que ter utilidade. Nesse momento você não tem que ser genial. Você tem que ser fundamental. As pessoas depositam, né, a extraordinariedade. A extraordinariedade virou um elemento. Teu filho tem que ser extraordinário, você tem que ser extraordinário, a sua vida tem que ser extraordinária. A felicidade é ordinária. A felicidade está naquilo que acontece na ordem do dia. Ordinário. A felicidade está naquilo agora. Está na capacidade que você tem de enxergar valor no óbvio. O óbvio precisa ser dito. É aquilo que está disponível para mim, para você, para a Mário, para todos nós aqui nessa sala. Tem gente que não vê. Né? Você tem uma filha que está te esperando em casa, né? A Caterine, que é linda, que você ama. Só de você ter o fato de sair daqui e encontrar ela, já seria um motivo, né, para você se sentir, pelo menos, alegre. Não sei se feliz, porque você tem outras coisas, pelo menos alegre. Né? E quanta gente foge desse compromisso? Né? Quanta gente prefere chegar em casa, enrolar um pouquinho para o filho já estar dormindo? Né? Porque eu prefiro que aquele elemento esteja ali dentro de um aquário para eu poder dizer que ele é meu. Né? Isso vale com a felicidade, isso vale com o título, isso vale para o status, isso vale para os sentimentos. Né? Quanta gente prefere hoje comprar uma pílula de felicidade? Eu vou depositar, eu tenho dinheiro, então tá, minha felicidade está na viagem que eu vou fazer. A viagem vai acabar, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava.
emocionalmente, até fisicamente, né? Você vai voltar para o mesmo lugar que você estava. Não tem jeito, você não vai conseguir fazer com que aquela viagem dure o tempo, né? Mas será que aquele momento que você, né, tá construindo é um momento real? Ele faz sentido para você? E eu acho que esses elementos, eles estão disponíveis para todos nós em qualquer... Vale fazer um outro exercício. Pensem, né, todos nós aqui, quem está vendo a gente. Pensa num exemplo de felicidade para você. De uma pessoa que represente para você a felicidade plena. Se é que você tem contato com uma pessoa como essa, né? Eu arrisco dizer que 90% das pessoas que pensaram em alguém não pensaram numa pessoa milionária, numa pessoa que tem muito dinheiro, sequer numa pessoa que tem muita fama. Talvez o teu exemplo maior de felicidade, sei lá, seja o porteiro do prédio que você passa todo dia, que está sempre sorrindo, que trata todo mundo bem, né? Eu tenho os meus elementos. Quarta-feira é dia de feira, né? Quarta-feira é o dia que eu tenho um encontro com a felicidade. Aquelas pessoas que acordam 2 horas da manhã, eu faço questão. Hoje, inclusive, agradeci para um deles. Obrigado por me ajudar a educar meus filhos. Porque os meus filhos entendem, quando eu expliquei que eles acordam 2 horas da manhã para ir fazer compra, para montar uma barraca, como é na frente da minha casa, dá para ver montando a barraca, amarrando na árvore lá o negócio, montando as madeirinhas para botar aquelas frutas que muitas vezes custam 2, 3 reais, uma fruta daquela, e o cara tá sorrindo para você. E o cara tá te entregando uma alegria, tá fazendo uma brincadeira e uma piada. Tem felicidade maior do que essa, cara? Aí você vai visitar, sei lá, 100 metros dali, alguém que mora numa casa de 400 metros quadrados, de frente para o mar, né? E se você pedir emprestado um quarto daquela casa, a pessoa vai dizer para você que tem obra, que tem mofo, que não dá para você ficar. Agora, você vai na casa de uma pessoa que tem um cômodo, você fala, eu tô precisando de um quarto, tá bom, dorme aqui com a gente. Vai ser bom te receber. Então, a felicidade... A gente é teimoso, né? Porque a gente aprendeu isso. É só você olhar ao teu redor. Isso aqui não tem nenhum ponto científico. Não tem nenhuma apresentação aqui técnica. O que eu estou falando é um dado, né, real. Né? E a gente ainda teima em buscar a felicidade onde ela não está. Porque você não conhece ninguém que está nesse lugar. Né? Você vê uma pessoa extremamente famosa. Nossa, ele é feliz, ele está sempre resmungando, ele está reclamando da fama, ele está reclamando. Esse aqui é a fama dele. Porra, mas você já viu que não faz felicidade. Por que você não se contenta com a sua, que você tem do seu jeito? Né? Então a gente procura errado. Mas aí, de novo, voltando pelo que eu tô falando, a gente tá cercado de muitos influenciadores, né? E aí eu acho que talvez possa explicar, não tem nenhum elemento científico, mas talvez, até pela sua explicação aí, eu poderia tentar explicar que a pessoa, o modelo de felicidade ideal pro Bruno é o Pedro mais o João mais o fulano. A gente pega aquelas pessoas que são esses caras. O Pedro tem o sorriso do Pedro, o contágio do Pedro, o contágio imediato do Pedro é bacana. O fulano é milionário, o ciclano é assim, enfim, a gente junta várias pessoas. Você citou vários exemplos aí que são altamente pedagógicos, mas um dos que você citou foi a questão da comida, né? É bacana a pessoa que está lá em casa agora pegar uma receita pronta aqui, do macarrão que eu adoro, aquele molho especial que eu adoro, e ela vai pegar aquilo e ela vai reproduzir aquela receita e vai executar. Mas a beleza da culinária, e eu tô usando um dos elementos que você falou, a beleza da culinária tá no erro, né? É você errar no sal, ou você errar na pimenta, você colocar um limão onde ninguém imaginava que poderia ter, enfim, você colocar um ingrediente onde ninguém achava ilógico, e você tira um sabor dali que vai ser o sabor da sua vida, né? Chegando um pouco mais longe. Vai virar uma criação sua, né? A experimentação. Aí você também falou muito sobre a questão de autoajuda e tudo mais. Tá faltando casquinha na gente? Casquinha do machucado? Tá, sem dúvida. Sem dúvida. Eu não acho que a gente precisa da casquinha para evoluir. Mas eu acho que quando você não permite, né? E a metáfora da casquinha é ótima, né? Se você tira a casquinha antes do tempo, a ferida volta. Você precisa de um tempo para cicatrizar determinadas coisas. E hoje, a gente volta inclusive lá para a sua primeira pergunta,
A pressa que a gente experimenta hoje é essa pressa de acelerar processos, como diria lá na música do Tempo E, né? Que deveriam respeitar o fluxo normal, né? São as frutas, né, que são maduras por processos não normais, Uhum. não tem a cor, nem o cheiro, nem sabor das naturais. Acho que isso se aplica a todo o resto. E essa casquinha, ela tem um tempo para cair. Quando um filho passa por uma dor, né, quando um filho nosso passa por uma dor, tem certas dores que são individuais. Tem certas dores que foram causadas por uma escolha que foi feita pelo indivíduo, que por acaso é teu filho, né? Mas que poderia não ser. E assumir suas consequências dessas dores é o que prepara ele para lá na frente trazer dentro do seu repertório a sensação, né, do que foi causado a partir do momento que ele tomou aquela determinada atitude. Então, eu acho que acelerar a cicatrização de determinadas feridas, no Naufrágio dos Afetos, esse último livro, eu, eu flerto muito com a ideia de que todos nós vivemos uma espécie de analgesia coletiva. E essa reflexão do Naufrágio dos Afetos, de que estamos todos anestesiados, está intimamente ligada a esse teu questionamento da casca. A casca, essa é parte da prerrogativa de que existe uma ferida. Mas quando você não quer que exista nem a ferida, ou que você quer, né, que essa casca não doa, você experimenta a anestesia. A gente passou a ser todo mundo, né? A gente passou a viver essa analgesia coletiva. A gente está anestesiado para as dores e para os amores. Quando a gente está diante de um fato espetacular, quando a gente está diante de um show incrível, de um jogo do nosso time de futebol, a gente está preocupado em documentar a nossa felicidade. O nosso primeiro estímulo é pensar como é que a foto tem que estar para eu postar e o que eu tenho que escrever para que as pessoas entendam que eu estou vivendo aquele momento. E um aditivo disso tudo tem que ser agora. Eu tenho que postar em tempo real que eu estou aqui agora, as pessoas precisam saber. Naquele momento eu estou experimentando a dopamina das telas. Naquele momento eu não estou presente naquela sensação. Aquela sensação é mais do outro, às vezes ela causa mais, ela afeta, e por isso é o naufrágio dos afetos, ela afeta mais o outro, no que eu estou querendo contar para o outro que eu estou sentindo, do que propriamente me afeta. Eu estou entorpecido. E para as dores, quando eu experimento uma dor, antes que a casca apareça, eu procuro um remédio. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer com que o cabelo não caia, remédio para performar. Se meu filho está muito acelerado numa reunião de família, eu já diagnostico ele, eu mesmo, né, como tendo déficit de atenção e hiperatividade. Se meu filho está com problema na fala, eu já procuro a melhor fonoaudióloga que mais rápido vai resolver o problema da minha criança. Se meu filho está com dificuldade do aprendizado, né, eu já entro pedindo uma medicação para que ele possa tirar notas boas. E o afeto só é possível, o afeto transformador, ele só é possível diante da sua sanidade, diante da sua lucidez. A gente precisa recuperar o encantamento de uma vida lúcida. Quantas vezes, né, que não é o meu caso, eu não bebo, eu nunca bebi, né? Mas aquela pessoa que toma um porre inesquecível, né? O porre, ele não é inesquecível porque você não lembra. Aí você fez coisas mirabolantes, mas você não lembra, de que adiantou? Que mudança que aquilo causou em você? É completamente diferente quando diante da sua lucidez, você com você mesmo, você com as suas questões, você atinge um objetivo, né? Você não está entorpecido. Aquela mudança, por que a gente tem horror? Por que a gente tem aversão à mudança? Porque dói mudar, né? Pode ser uma dor de crescimento, pode ser uma dor de retração, mas dói, né? É um processo que tira da zona de conforto. E aí tem gente que pensa assim, não, mas a gente está em plena transformação. Se a gente pegar o recorte dos últimos 2 minutos da nossa vivência como humanidade, porque se a humanidade existe como a gente se conhece há mais de 100 mil anos, esses últimos 10 anos não representam nada. São os últimos 2 minutos do dia que a gente está vivendo como humanidade, se fosse um dia. A gente viveu a mesma vida durante a maior parte do tempo. A gente não queria mudar, cara. A gente queria fazer as mesmas coisas. Aí de 10 anos a gente começou a mudar e a gente começa a achar que a mudança faz parte da nossa essência. Claro que não faz. Por isso que a gente sente desconforto. Por isso que a gente se incomoda.
Então, aceitar essa dor, entender que dói essa mudança, é resgatar essa parte ancestral que está conectada com o nosso comportamento. Como é que a gente é? Tudo bem, vai doer. Mas, pô, mas vai ser importante, porque agora eu posso me adaptar a esse canto aqui. Vai criar casquinha, mas eu não vou tirar ela antes da hora lá com o dedinho, né? Porque a ferida vai voltar, porque a cicatriz não vai ficar tão boa, porque tem um tempo para as coisas acontecerem. Não adianta eu adorar mamão papaya, que eu adoro, e querer comer todos os dias pela manhã, porque só dá 4 meses no ano. Todo o resto vai ser mamão papaya de agrotóxico. Eu tenho que saber que eu tô, né, comprando uma fruta que não dá naquele momento. Hoje eu comprei na feira uva roxa, aquela que tem um bagacinho, que eu adoro, né. Eu sei que só tem 2 meses de uva roxa, todo o resto que eu consiga é de uma uva que é uma roxa modificada. Eu escolho ou não, né, tê-la na minha mesa ali, mas eu posso mudar. Nesses 2 meses eu vou curtir essa presença que existe aqui. Enquanto ela não tiver, eu vou trocar o meu hábito, mas quando chegar lá na frente, eu vou dar um valor diferente, porque eu sei que ela não está a todo momento ali comigo. Eu acho que isso vale para tudo, vale para a presença humana, né? Vale para as nossas questões, mas, de novo, né? Mais simples e mais ordinárias. É claro que a gente não pode, só fazendo aqui uma digressão, saindo aqui, né, do tema específico, quando a gente fala de influenciador, de tecnologia, vale dizer que eu sou um fã da tecnologia. Para mim, a tecnologia só trouxe coisas maravilhosas. Eu consigo me comunicar melhor com as pessoas, eu consigo comunicar melhor as minhas ideias, eu consigo me comunicar melhor com os meus filhos quando eu estou longe, eu consigo curtir muito mais os lugares que eu vou, eu só enxergo benefícios. Agora, como tudo que é acessível e bom, né, se você exagera, te faz mal. Então o problema é óbvio que o problema não está na tecnologia, o problema está em quem usa, como usa e para que usa, né? A tecnologia ela pode te fazer chegar na Lua e pode construir a bomba atômica, né? Ela pode te fazer construir uma lâmina que te permite comer melhor, e essa mesma lâmina pode tirar a vida de alguém. Ela pode fazer uma pólvora, né, para você acionar uma combustão de um, de um processador, e ela pode fazer uma bala de revólver. Você escolhe, né? O que você vai fazer com a sua sapiência. O que você vai fazer com essa capacidade de construir ideias. Essa escolha é individual. As empresas vão sendo aí no mercado de palestras individuais, imagino também empresas. As empresas que produzem e que promovem essas transformações, elas estão preparadas para isso? Ou elas estão tudo no automático? Por exemplo, você falou um ponto aí que é interessante. A gente está diante aí do fenômeno da inteligência artificial, né? O homem, acho que pensou tanto, os filmes projetaram tantos os robôs que iam vir contra a nós mesmos, que a gente está supostamente diante de algo do tipo onde os criadores da coisa agora querem destruir, né? Destruir a sua própria criatura. As empresas elas estão automático ou ainda tem um pingo de lucidez por aí? Eu acho que as empresas estão muito melhor do que as pessoas. Explico por quê. Empresas nada mais são do que convenções, papéis assinados, né, que criaram nomes fictícios para representar ideias. Essas ideias elas já estão alinhadas com a maioria das demandas, né, de um mundo mais equilibrado. Aí sim, né, mais equilibrado, mais justo. Mas a gente está promovendo isso a todo momento. Acho que em todo mundo corporativo, pela maior parte do planeta. E as empresas de ponta, elas conseguem fazer isso e ao mesmo tempo gerar riqueza. E quem tentar desassociar essas duas coisas está sendo pelo menos irresponsável. Porque não adianta você falar de um mundo ético bonito, né? Não adianta você estar preocupado com a potabilidade da água, com a emissão de carbono, com o plantio de árvores, com a adoção de pets, né? com a saúde mental dos seus colaboradores, né? Se você não gera riqueza. Porque você precisa continuar na tabela de Maslow lá, né? Pagando seus funcionários para que eles tenham qualidade de vida, para que eles possam prosperar. Então,
eu não gosto da ideia de desassociar, né? Assim, não ao lucro. Não, eu acho que as empresas têm que. E eu acho que as empresas conseguiram incluir nos seus manuais, nas suas políticas, né, nos seus manifestos, quase todas as necessidades hoje atendidas, né? A gente pode falar de inclusão, de gênero, a gente pode falar de tudo isso, né? Não vou chover num molhado aqui. Mas as pessoas ainda não conseguiram virar essa chave. Você tem empresas hoje, ambientes preparados para essa transformação acelerada. Vou te dar um exemplo básico aqui. Você consegue imaginar que hoje um líder, é uma pergunta, tá? Você consegue imaginar que hoje um líder, no ano de 2023, um líder que entrega resultados de uma empresa de ponta, você consegue imaginar que um líder hoje, ele, diante de todas as pautas, quer dizer, ele é um representante de uma grande organização, de uma pessoa que está atualizada, você acha que ele conseguiria hoje proibir um funcionário de pegar o filho na escola? Se esse funcionário dissesse que naquele dia específico é importante ele pegar o filho na escola? Você consegue imaginar que esse cara falaria, não, você não vai? Né? Mesmo que ele achasse que isso não é factível naquele momento, ele ia falar, não, olha só, vai. Mas o funcionário não vai hoje. Ele não se permite entregar esse tempo de qualidade aos seus afetos. Por isso que eu digo, as empresas estão preparadas. Se todo mundo, se você diz hoje assim, olha só, vamos parar de fazer hora extra todo mundo, porque não faz sentido a gente fazer hora extra se a gente tem uma organização, vamos se organizar melhor aqui no trabalho? Né? Se todo mundo fizer esse combinado, né? Isso aqui não é uma ode ao não, tá? Pelo contrário. Vamos produzir mais, vamos trabalhar melhor, vamos ver se a gente precisa contratar mais pessoas pra gente, porque aí todo mundo consegue, né, ter um tempo melhor para jantar com seus filhos dentro de casa. Tem um monte de gente que eu conheço que alimenta as crianças na África, mas nunca conseguiu dar comida para seus filhos dentro de casa. De que adianta? Tudo bem, você cura a fome física, né, alimentícia das crianças na África, mas você não cura a fome afetiva do seu filho dentro de casa. Como é que você resolve um problema que está longe de você? Claro, é fácil. É fácil um problema que não é seu, que você vai dormir e você acha que você resolveu, tá ok. Agora o problema é que é seu dentro de casa. Né? Filhos que imploram pela sua atenção e você não consegue dar. Porque você não quer. Não é porque a empresa não deixa. Na grande maioria das vezes não é porque a empresa não deixa. O home office chegou e escancarou pra gente a possibilidade de vivermos com os nossos. Né? De estarmos dentro de casa com os nossos. A quantidade de pessoas que preferiu fugir dos nossos, dos seus, é gigantesca e continua sendo até hoje. Gente que prefere ligar uma tela para não ter que lidar com problemas que são seus. Aí, né, a tela é um problema que é compartilhado. É um problema da empresa, é um problema do todo. Eu prefiro. Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, fala muito bem sobre isso. Saímos de uma sociedade do controle, onde tinha alguém controlando a gente, para uma sociedade de desempenho. Não tem mais ninguém controlando a gente. A Mariana não tem ninguém controlando ela. Ninguém está perguntando o que ela está fazendo. Mas ela se controla. Não tem um senhor e um capataz atrás dela, mas ela virou, né? Ela se autoflagela. Ela precisa ser uma grande mãe, ela precisa ser uma grande esposa, ela precisa ser uma grande assessora de imprensa, ela precisa ser um grande cidadão, ela precisa ser politicamente correta. E aí o que acontece? Ela não aguenta. Ela queima, é o burnout, né? É o que o Byung-Chul Han chega à sociedade do cansaço. A gente não consegue mais sequer ficar cansado. Porque se você ficar à toa em casa, né? Se regenerando, você precisa fazer alguma coisa. Então, eu acho que as empresas estão preparadas para essa mudança. Acho que a mudança já aconteceu. Só que a gente ainda não aceitou ela. Porque quando sobra tempo, quando a gente se conecta com esse tempo que ora era faltante, a gente entra numa zona que causa um desconforto gigantesco em todos nós. A gente está disposto a compartilhar dinheiro, a gente está disposto a compartilhar inteligência, a gente está disposto a compartilhar comida. Tudo isso é fácil de compartilhar se a gente tiver em abundância. Porque a gente acha que a gente é generoso compartilhando o que a gente tem de sobra. Só que isso não é generosidade, isso é obrigação. O generoso é o que compartilha o que não tem. Você pega um prato de comida para uns esfomeado, você entrega. Se chegar um outro esfomeado do lado dele, ele vai dividir, é óbvio, porque ele sabe a falta que faz. Então, se você quer ser generoso de verdade, não compartilhe o que você tem de sobra, compartilhe o que você não tem. Tempo. Isso ninguém quer fazer. Porque ser generoso de verdade é complicado. Então, eu prefiro dizer que eu não tenho tempo. Eu prefiro
Não entrar dentro dos afetos que eu preciso mexer ali nos Se meus esconder filhos. nos Eu me pilares escondo. e valores É das isso, empresas? é isso. Eu vou me escondendo ali atrás para eu não ter que enfrentar aqueles problemas que são meus. A empresa se quebrar ou não, eu tenho um monte de gente para compartilhar a culpa. Se o meu filho quebrar, a culpa é minha. Então eu prefiro... Eu tô de altos. Deixa que alguém vai resolver. O naufrágio do afeto seria a liberdade que as pessoas não querem muito, mas não conhecem? Poderia ser. O naufrágio dos afetos é... Porque tudo que você falou aí, desculpa, tudo que você falou aí, no meu entendimento, vai tudo ao que todo mundo busca hoje em dia, a liberdade. Mas você escancarou uma liberdade que todos temos aqui, que é absurda, que ninguém usa porque não quer. Né? E é verdade isso, né? A gente tem um excesso de liberdade, mas não somos preparados ou não sabemos e não estamos preparados para utilizar essa liberdade. E aí a gente vai naufragando e perdendo toda essa essência. A sua visão é perfeita, inclusive quando você usa a palavra liberdade, tem uma referência a ela no Naufrágio dos Afetos, em que eu remeto a Zygmunt Bauman, que eu já citei aqui, que foi esse sociólogo que melhor pensou o mundo pós-moderno com a metáfora do líquido. Escreveu livros, O Amor Líquido, O Mundo Líquido, O Medo Líquido. E ele fala que as coisas perderam a forma, né? Como o líquido. Né? Escorre nas mãos, vai embora. E numa das melhores contribuições que o Bauman fez, ele fala que a gente busca liberdade a todo momento e que quando a gente está lá na experiência maior da liberdade, a gente busca segurança. E que quando a gente está seguro, a gente busca liberdade, e eu vou exemplificar. Se você está... Hoje a gente mora em prédios com câmeras de segurança, né? A gente instala um buscador nos nossos telefones, né, para saber onde estão as pessoas que a gente gosta. A gente tem segurança, a gente anda em carros blindados, quem pode, né? A gente discute se a gente deve carregar armas ou não. A gente paga segurança particular, né, para o comércio ou para nossa casa. Uhum. E os muros são cada vez mais altos das escolas dos nossos filhos. Todas as casas da minha rua, só tinha um prédio de onde eu moro no bairro Peixoto que não tinha grade, agora ele tem. Então todos os prédios do bairro Peixoto que são tombados, não podem, são todos muito antigos, todos eles têm grade hoje, e a gente vai vivendo cada vez, né, mais aprisionado. E quando a gente está nessas experiências de prisão, nosso sonho é botar o pé na grama. Aí a gente quer ir para uma fazenda, para um sítio, para algum lugar, bota o pé na grama, na praia, na lama, né? E aí quando o Wi-Fi não está funcionando por mais de 20 minutos, a gente fica desesperado. Quando o mosquito começa a picar, a gente quer voltar para o nosso conforto do ar-condicionado, da nossa cama, dos nossos muros altos. E essa dualidade, no meio do caminho está a tal da felicidade. É o que Bauman diz. É esse cabo de guerra entre a segurança e a liberdade. A segurança e a liberdade. Karnal, lendo Bauman, faz uma outra metáfora incrível, meu amigo Leandro Karnal, de que a gente vive uma gaiola de ouro. Aí talvez tenha mais a ver ainda com essa sua percepção de liberdade. Tá todo mundo tão aprisionado, mas a gaiola é tão bonita, que é uma gaiola de ouro. Você tem tanta coisa na sua prisão, né, que você não sequer mais experimenta o outro. Bauman, num dos seus livros, traz essa ideia, a expulsão do outro. Ele diz como que a gente não consegue lidar sequer com a noção do estrangeiro. E o estrangeiro passa a ser um estranho pra gente. Olha que coisa louca. Ele vive no mesmo mundo que você, no mesmo planeta. Mas você deixa ele lá, não tem problema. Ou o flagelado, ou o mendigo, né? Ou o que tá ali na rua. Você não se comove tanto assim, né? Em ver alguém ali, passando fome ou frio. Você acha que já é da construção humana daquela pessoa tá ali. Se é alguém, né, que chegou, por exemplo, refugiado de guerra, você também não tá muito ali. Agora, você só tá preocupado com um bando ali pequenininho dos seus, né? Ou seja, essa liberdade talvez ela esteja travestida de uma gaiola de ouro, né? Talvez a gente não esteja tão livre assim. A gente está tão preso às crenças, né? Às crenças limitantes, aquelas coisas que vieram para a gente que não saíram, aquelas que a gente construiu, né? Que talvez a gente não consiga hoje se libertar ou se liberar para construir um mundo efetivamente melhor. E que talvez com a tecnologia, com tudo isso, com todas essas benesses que estão aparecendo para a gente, poderiam ser, não com estalar de dedos, mas poderiam ser feitos de forma muito mais fácil. Né? Se você consegue organizar melhor
o uso de todas essas facilidades que você tem hoje para melhorar a vida dos seus, dos que estão próximos a você, talvez a vida fosse mais fácil, mais simples. Mas será que a gente quer essa liberdade? Será que no fundo a gente não volta a todo momento a um aprisionamento convencional? Foucault, na sua belíssima, né, analogia, nas suas belíssimas analogias, Vigiar e Punir é um grande livro de Foucault, mas em outras obras ele fala muito desse lugar da dor que Byung-Chul Han depois também fala. A dor no mundo hoje, ela foi colocada num lugar específico. A dor era uma experiência pública. Se a gente voltar 5 séculos, era uma experiência pública, né? Em praça pública, que as pessoas eram flageladas, apanhavam, né? Ficavam penduradas em postes. Depois, a dor passou a ser colocada dentro de espaços específicos, os sanatórios, os hospitais, as escolas, porque tinha dor de aprender, né? Esses espaços, os manicômios. Foucault tem uma passagem, um pensamento interessante. Os manicômios não foram feitos para que os malucos fossem curados, mas para quem estivesse fora achasse que estava são, que não era doido, né? É um pouco que funciona com esses elementos. Eu não estou lá, então está tudo bem. A prisão, esse espaço do... Hoje a dor é tirada da vida da gente. A gente não quer mais sentir dor em momento nenhum. Nem lá, nem cá. Eu quero tomar um remédio para resolver aqui. Eu não quero passar por esse processo. Então, eu não sei até que ponto a gente almeja essa liberdade. Eu não sei até que ponto a gente volta para essa zona de conforto. As nossas escolhas políticas, nossas que eu digo da humanidade, quando a gente pega um populista, quando a gente abre mão de um intelecto avançado, de alguém que estudou para estar ali, as relações humanas, e a gente coloca populistas no poder, eu estou dizendo aqui de todos os lados, tá? Esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, Europa. Quando a gente coloca essas pessoas, está mais do que claro, né, que, como diria Gustave Le Bon, a psicologia das multidões, a gente quer ser manipulado. A gente quer que alguém diga, olha, vai funcionar assim, vai ser melhor para você, e você vai acreditar naquele herói, naquele Deus que vai resolver isso. E aí pode ser o Deus divino, a gente pode ser da política e também para a religião. O que a gente quer hoje? Que o Deus customize, que ele seja customizável a minha fé. Eu não quero mais ter os ritos. Para que eu vou à missa, ao culto, ao terreiro, com todo... Não, olha só. Vai pelo Instagram, tá tudo legal. Eu uso meu patuá, eu uso meu terço, né? Eu uso meu guia, né? E tá tudo bem, já tá aqui a minha fé. Mas tá mesmo. E o rito? E a ritualística? E a tua experiência, e a tua vivência? E o místico? E o que tá por trás? Né? E aí a gente começou a ficar por fora disso. Então, eu não sei se a gente quer essa liberdade. Eu não sei se a gente quer de fato ser livre. Talvez o que a gente queira é poder pegar nas prateleiras aquilo que mais se adeque ao mundo que eu preciso pertencer e, ao mesmo tempo, a pessoa que eu preciso mostrar ser. Seja para o trabalho, para as mídias sociais. Hoje, fakear uma personalidade, né, é muito mais fácil do que era há um tempo atrás. Né? Você antigamente convivia, não tinha jeito. Né? Como é que você conhecia um amigo? Você convivia com ele, cara. Você tinha que descer para a rua para brincar. Você saia na pancada, depois você fazia as pazes. Você fazia um problema, depois você resolvia, né, Mara? A gente veio conversando sobre isso aqui no carro, né? Você não tinha tempo para falar determinado, imagina. Né? Hoje essa discussão pós-moderna, criança não namora, a gente está conversando sobre isso. Criança não namora. O teu pai nem tinha como se preocupar com isso, porque quando você estava na rua, você falava, vai, namora, não é, né? Aí a gente começou a colocar tudo num monte de prateleira, porque eu preciso ser o cara correto, então eu preciso dizer isso aqui. Né? Eu preciso falar que eu aceito isso aqui. Será que a gente está realmente livre? Será que a gente quer essa liberdade? Porque se a gente está na prateleira comprando todos os pré-requisitos, né, para a gente se apresentar, de liberdade não tem nada aí. Né? Porque o teu eu experimentar a tua real essência, encontrar uma melhor... A própria ideia de autoajuda, ela tem fugido muito da evolução pessoal. Né? Porque o que você vende, quando você vende uma fórmula mágica, alguém que vai ler um livro e vai encontrar 5 dicas para ser uma pessoa melhor, você pode esperar tudo dessa pessoa menos que ela evolua. Então, tudo é muito pocket. Pocket, né? Total. Até o vídeo que a Caterine consome, sim, ou que a Maria consome. Exatamente. As pessoas, assim, uma conclusão, talvez precipitada, mas a conclusão que eu tiro numa conversa que a gente está aqui até agora é que falta discernimento sobre a liberdade.
Maravilhoso. Mas sempre faltou, né? Isso não é uma questão pós-moderna. Sempre faltou. A gente nunca foi livre. Nunca. Nem quando a gente era caçador-coletor. Não era. A gente não era livre. A gente respeitava uma hierarquia. A liderança era muscular. Ela já foi muscular. Depois ela passou a ser cerebral. O líder é aquele que sabia mais do que tudo e que todos. A construção do Líderes, do segundo livro, é uma tentativa de dizer que não dá nem para ser muscular, nem para ser cerebral. O líder de verdade é o líder que usa o coração. A liderança é cordial. É aquele que entende de sentimentos. Será que a gente quer entender de sentimentos? Não sei. A sua pergunta é brilhante. A sua pergunta foi brilhante. A pergunta com relação ao mundo corporativo. Para pensar, qual empresa hoje que não está preparada, que já não escreveu lá, né, nos seus valores, está preparada para atender todas as demandas que a gente tem como indivíduo? Mas as empresas, elas nascem com um propósito. As pessoas não, né? Você cria uma empresa para resolver uma dor, né? É assim, inclusive, Sim. que o Sebrae explica aí, Sim. né? Ele Você usa tem essa que palavra escular, dor, inclusive. você busca uma dor, sara essa dor e resolve essa dor do cliente. Então, as empresas, elas... A minha empresa é 100 vezes, 1 milhão de vezes mais preparada do que eu, porque eu resolvo as dores dos outros. Ou criei uma ilusão do que é a dor do outro, e aí por isso que muitas empresas, inclusive, quebram, porque é tudo ilusão, né? Tudo é uma ilusão do ser. Agora, o ser é... Como é que a gente faria para tentar dar uma solução, né? Tentar dar uma solução. Fechar, para fechar numa solução. Lá vamos nós, que é na autoajuda. Pois é. Se o Bruno não conhece a liberdade, mas o Bruno quer dar a liberdade para as soluções, para os problemas que o Pedro tem com as suas empresas. E a partir das soluções que o Bruno dá, ou tem, eu resolvo quase que todas ou parte dos seus problemas. Bacana. Uma empresa bem sucedida. Agora, o Bruno não tira o recorte da cabeça do que a gente estava falando no início aqui, do pai que vai pro Maracanã com o filho, da feira, como é que a gente resolve o ser? Porra, é muita autoajuda, mas não tem jeito, eu acho que caiu aí. O ser tá naufragado total. Dá pra puxar? Dá pra puxar o ser? A Dá. gente salva? Acho que dá, Bruno. É legal a tua tentativa de conclusão depois, né, do caminho que a gente fez. Acho que ela poderia ser sintética, mas sendo menos sintética, assim, quando você fala que as empresas nascem para resolver a dor, o nosso processo, o processo de mudança mais contundente que a gente experimenta na vida é o nascimento, né? Para pensar. E é sob forte efeito de dor. Rapaz, Pra todos. Você sai de um lugar que você estava extremamente acolhido, né? E aí você sai imagina a sensação de falta de ar que você não tem quando você tem que dar aquela primeira respirada, né? E aí você... Desculpa pra você complementar, que você vai complementar muito perfeito. Fazer um exercício com qualquer ser humano, de fazer o exercício de se sentir na barriga dos pais. E a gente volta para essa barriga, né? Eu já tô caçando meu Rivotril aqui. E a gente volta para essa barriga, né? Esse aqui é o negócio, né? Essa sensação. Então, eu acho que a gente também nasce para resolver uma dor. Assim, como as organizações e os problemas, eles começam pra gente muito... Mas a gente só quer o paraíso? Muito prematuramente, né? Muito prematuramente. Só que a gente vai procurando e a gente vai sendo apresentado a esse lugar. Como é que a gente experimenta esse ser? Primeiro, a gente tem vários, Heidegger, enfim, vários pensadores. A filosofia, ela, durante muito tempo, a modernidade, pós a era da Idade Média, né, o iluminismo trouxe essa necessidade de se entender o ser. Quem somos? Para onde vamos? Né? O que de fato constitui
Nossa. Mas para a gente não ir para esse campo filosófico, tem uma passagem que me veio à cabeça para a gente entender esse ser e voltar à ideia da ordinariedade, que me é instigada de um livro incrível de um dos grandes pensadores, né, que acho que habitou esse planeta, que foi São Francisco Sales. São Francisco Sales, né, que é responsável pela ordem salesiana, São Francisco Sales escreve um livro que se chama Filoteia, Introdução a uma Vida Devota. E é uma pretendente à vida devota, e ele vai dando instruções do que é ser devoto. Você acha que você vai encontrar um livro sobre religião, mas é um livro sobre a vida. É claro que tem elementos religiosos, mas é um livro sobre a vida. E uma das passagens mais bonitas, ele fala que a gente se encanta pelo cavaleiro que carrega, né, um chapéu lindo com vestes maravilhosas. Mas quanta idiotice nesse encantamento. Se a beleza não está essencialmente no cavalo, no pavão que carregou a pluma ou na pluma e no alfaiate que fez as grandes roupas. Essa talvez seja a necessidade, a lente que a gente pode colocar, vestir, para observar as coisas que estão do lado da gente. A gente pega as coisas prontas, né? Eu penso no cavaleiro que está, né? Mas a beleza está no cavalo que carregou ali, né? Eu penso no chapéu que tem uma pluma, mas a beleza está na pluma. Eu penso nas roupas, mas e o alfaiate que fez aquilo ali, né? Se a gente leva isso para a nossa vida, né? Para a vida que a gente está vivendo, esse ser que você traz como pergunta conclusiva do papo, assim, ele está nessa construção óbvia, ordinária, das coisas que estão à nossa volta. Dá para você experimentar esse ser, dá para você experimentar essa lucidez, né? Dá para você experimentar esse bom senso. Samuel Hahnemann dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Dá para você encontrar a dose certa. Dá para você botar um pé no equilíbrio, experimentando a saciedade. Dá para você dar um limite na sua vida para o quanto você tem que produzir, trabalhar, ganhar. Dá para você pôr um limite na sua vida para o quanto você quer dormir. Quanta gente que diz assim, né? E isso, eu tô trazendo elementos óbvios, tá? Mas quanta gente que diz assim, nossa, eu preciso dormir. Você precisa viver, cara. Você precisa viver. Se você gosta mais de dormir do que de acordar, tem alguma coisa errada. E é tão nítido, é tão óbvio que tem alguma coisa errada e você insiste no erro. Quantidade de pessoas que eu conheço que falam, eu odeio acordar, mas você não pode odiar acordar. Porque vai ter um dia que você não vai mais acordar. Cria um motivo, cria um argumento, uma argumentação, uma dialética, uma retórica que te faça gostar de acordar. Deveria ser, vamos lá, o odiado deveria ser dormir, Deveria mas vamos lá, como é uma Tudo necessidade, bem, é vamos gostoso, equilibrar, né? É um né? sentimento gostoso, né? Então, a gente pode trazer esse elemento para tudo na vida da gente quando você está com muita fome. O que você mais quer é comer. Uhum. Depois que você come muito, o que você mais quer é sentir fome. Você fala, cara, eu não aguento mais comer. Isso vale para tudo. Bota um ponto de equilíbrio na sua vida. Dá para fazer isso, Bruno. Dá para todo mundo fazer isso. Dá para você dizer o seguinte, olha só, eu não preciso, né, fazer mais do que eu estou fazendo. Eu posso experimentar esse tempo. Eu posso sair do podcast com o Bruno aqui agora e não ter outra agenda. Eu posso encontrar o meu filho com os 4 amigos que estão lá com ele, porque teve conselho de classe hoje, para jogar um futebol com eles à tarde. Eu posso. É claro que eu estou falando de um cenário hipotético, né? Porque a maioria das pessoas, principalmente no país que a gente vive, não tem condição de fazer. Mas será que se tivessem, fariam? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Porque muitas vezes você entrega um feriado, umas férias, um final de semana e aquela pessoa é incapaz de se conectar com as pessoas que são mais importantes na vida dela. Então, esse ponto, o ser, essa existência plena do aqui e do agora, né? Essa graça que Agostinho trouxe, né? Essa graça de viver, essa graça que vem do divino. Se alguém não quer um Deus tão religioso, que vai para Spinoza, esse Deus da natureza, dos sentimentos, dessa potência de vida, está em toda parte, cara. É só você querer ver. E aí a gente pode resumir assim, né? Fechar esse pensamento. Quantas vezes, quando você tem aí sim a finitude do seu lado, um diagnóstico ruim, né?
uma finitude estabelecida, aí você fala, não, mas agora eu vou viver a vida. Agora eu vou estabelecer prioridades. Você não precisa disso para estabelecer suas prioridades. Porque a vida já é finita. A gente só está ajustando a régua para lá ou para cá. Não dá para você estender mais. E adiciono ainda um outro elemento. A longevidade vale tanto assim, sem uma vida que vale a pena? Vale você ser longevo? Vale você ter dinheiro suficiente para pagar os melhores tratamentos possíveis para você estender a sua vida, né? E lá na frente você está solitário, não porque você não tem ninguém perto de você, mas porque você, rodeado de pessoas, não se sente preenchido? Não tem nem retratos de memória, né? Não tem, será que vale a pena? Né? A solitude é bela, você se sentir bem sozinho com você mesmo. A solidão é péssima. E a gente está vivendo num mundo em que as pessoas se sentem sós, rodeadas de pessoas. É a pior solidão que você pode experimentar. Você conhece um monte de gente, você acha que você tem um monte de gente que está com você, né? Você está numa festa com 500 pessoas, você não consegue ter intimidade com ninguém. Né? Você não consegue se entusiasmar com alguma coisa. Você está o tempo inteiro motivado, mas não está engajado. Né? Que entusiasmo? Deus, né? Deus dentro de você. Essa coisa divina, né? Essa potência de vida, de você cair para dentro. Você não tem isso, não adianta. Né? Não adianta você querer olhar cifra, dinheiro, fama, sucesso. Né? Se você não tem o resto, né? E que na verdade não é o resto, né? É o todo, que deveria ser o todo. Então eu acho que o ser ele se constitui na sua essência, na capacidade que você tem de olhar para o ordinário. Esse é o ser. Essa é a existência mais plena que pode existir. Você tá no aqui agora. Você está conectado com as coisas que acontecem com você no tempo real. É só esse tempo que você tem. Que papo foda! Porra, muito obrigado. Pô, Bruno, foi um prazer, meu irmão. Pô, papo delicioso. Delicioso Leve, mesmo. cara. Leve. Ótimo. Vamos aqui pra... E, cara, eu vou pegar esse... Eu vou fazer questão de... Eu vou comprar o teu livro. Não, mas não. É teu, cara. Aqui, mesmo que você não esteja assistindo esse vídeo, todo mundo que tá inscrito, a gente vai sortear. Vou sortear 5 livros desse daqui, porque acho que o papo ficou muito legal. Esse é teu, eu te mando os outros 5. Não, eu faço questão. Faço questão. E, gente, vou botar o link do livro aqui, o link das redes sociais do Pedro, se por um acaso você não conhece ele. Porra, muito obrigado mesmo, foi... Obrigado, irmão. Foi um prazer. Foi um prazerzaço mesmo. O prazer foi todo meu, cara. Dia 26 a gente tem essa... Não sei se a gente... Não sei quando é que a gente vai ao ar. Amanhã. Amanhã, então, dia 26, sexta-feira, a gente vai ter um encontro presencial aberto ao público, com ingresso, na Lagoa, no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigues Freitas. E eu vou estar com o André Iorio, que o André é um dos grandes pensadores. A gente vai estar junto fazendo 2 palestras e recebendo as pessoas para livros, bate-papo, enfim. Vai ser um encontro legal. Estão todos convidados. Show de bola. Obrigado, irmão. Foi um prazer. Valeu. Bom, espero que a gente tenha cumprido aquela proposta lá da frente, né? Que uma palavrinha tenha salvado aí o tempo que você ganhou assistindo esse papo. Um abraço.